Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre Microsoft, processo de compra lá da Activision Blizzard e como pode ficar esse mercado dependendo do julgamento da FTC sobre esse processo. Fiquem comigo que a gente já volta. Essa semana nós tivemos o julgamento da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O caso está sendo analisado pela FTC, Federal Trade Commission, que é o órgão norte-americano que analisa esse tipo de aquisição. A compra é uma das maiores, ou é a maior compra da história da indústria dos videogames. A Microsoft anunciou o processo de aquisição, se não me engano, já faz quase 2 anos, foi lá em dezembro de 2021, e até o momento a coisa vinha passando por essa análise, e essa semana finalmente os executivos da própria Microsoft e os executivos das principais empresas que compõem aí essa indústria deram os seus depoimentos para a FTC, que está analisando o caso. A gente não vai aqui tentar fazer o acompanhamento em tempo real do que está acontecendo. É claro, não dá para fazer isso, eu estou gravando esse vídeo, mas as notícias estão pipocando aqui uma após a outra, o tempo todo está saindo uma coisa nova. Então o que eu quero tentar fazer nesse comentário é um recorte das possibilidades, o que poderia acontecer se a aquisição for aprovada, o que pode acontecer se a aquisição não for aprovada, quais são os principais pontos levantados. Eu acho que tem várias questões que foram levantadas ao longo da semana, tanto lá nos depoimentos dos executivos quanto pela mídia especializada, que merecem um pouco mais da nossa atenção, e principalmente o que está em jogo. O que muda em cada um desses cenários? Quais são as perspectivas para o futuro dessa indústria? Vale lembrar que esse processo de aquisição já teve um veredito em outros países. Por exemplo, no Reino Unido, lá a CMA, que é a Competition and Markets Authority, decidiu bloquear a aquisição. Isso aconteceu já no início desse ano. No ano passado, o CAD aqui no Brasil já tinha dado o aval positivo para que as empresas prosseguissem nesse processo de compra. Mas é claro que, sendo duas empresas norte-americanas, o principal julgamento é esse da FTC e é o que pode definir de fato os rumos macro desse mercado. Então, esse é um cenário de fato complexo. Eu mesmo confesso que já reavaliei um pouco minhas opiniões a esse respeito. Se vocês pegarem episódios do Coin2Biz mais antigos, que eu e o nosso amigo Sander, a gente já vem tratando, né, do acirramento da disputa ali entre Sony e Microsoft, e eu tinha uma postura muito mais de, não há muito o que se fazer, porque isso aí faz parte do jogo, né? Essa indústria é uma indústria que vive à base de exclusivos, sempre foi assim, e a Sony poderia muito bem tratar de correr atrás de desenvolver mais exclusivos, que ela já tem muito mais exclusivos que a Microsoft. Mas hoje, olhando pela perspectiva do modelo de negócios do Game Pass, a gente pode sim ter alguns impactos mais para frente na indústria. Portanto, vamos lá, eu dividi aqui alguns tópicos que, como eu disse para vocês, foram tópicos colocados ao longo dessa semana, e aí eu acho que vale a pena a gente comentar cada um deles. Primeiro, o que a Sony realmente teme, né, em relação a essa aquisição? A Sony hoje é a principal plataforma, é a maior plataforma quando a gente fala do mercado de videogames, consoles de videogames. Então a Sony lidera aí, e lidera com uma certa folga. Porém, ela vem se colocando veementemente contra. Desde que a aquisição foi anunciada lá atrás, isso desencadeou meio que uma guerra ali, vamos dizer, de relações públicas, de falas, de entrevistas. Até aí a gente entende que é papel dela como competidora, como concorrente da Microsoft,
obviamente, tentar azedar um pouquinho a aquisição. Então é óbvio que ela não vai ver com bons olhos, mas de fato o que ela teme? E aí a minha impressão é que, embora ela coloque de uma maneira mais superficial até o problema como a questão do Call of Duty, a gente já vai falar sobre ele, que é uma das maiores franquias dentro da indústria dos videogames, uma das franquias mais lucrativas da história, mas embora ela coloque isso sempre na conta do Call of Duty, me parece que o temor da Sony é por como ficaria esse cenário num futuro de médio prazo. Portanto, o problema certamente não seria para agora, mas ela está tentando antecipar movimentos futuros da Microsoft, principalmente em relação ao cloud gaming, que a gente também vai falar daqui a pouco. Então, eu acho que o temor da Sony, embora ela coloque todas as fichas no Call of Duty, que é o que chama mais atenção, na questão dos exclusivos e por aí vai, eu acho que é muito mais de como essa indústria pode se configurar daqui por diante do que como ela está configurada agora. Hoje, essa aquisição faria pouca ou nenhuma diferença para a Sony, até porque seria extremamente leviano, seria uma loucura da Microsoft se ela, comprando a Activision, já de cara deixasse de vender o jogo para a plataforma da Sony, porque a gente está falando aí de PlayStation 5, mas a gente não pode esquecer também que a gente ainda tem uma base instalada gigantesca de PlayStation 4 aí pelo mundo, e obviamente seria uma loucura de qualquer negócio, de qualquer indústria deixar de vender para uma base tão grande quanto essa. O próprio Phil Spencer já falou que o objetivo não é tirar Call of Duty do PlayStation, que eles teriam aí, em alguns momentos foi falado que eles teriam aí 10 anos de compromisso assumido com a Sony para manter Call of Duty nas plataformas PlayStation. Portanto, embora isso seja sempre o que comanda ali as discussões e os debates, na prática eu acho que a Sony teme muito mais uma mudança no modelo de negócios. Foi algo que a gente já tratou aqui em episódios do Coin2Biz, porque a Microsoft mira num modelo user-centric, e daí eu não tenho mais a necessidade da plataforma, daí a ideia do Game Pass, do cloud gaming, de você ter aplicativos do Game Pass em Smart TVs, em aparelhos mobile, e você poder jogar, acessar os jogos de praticamente qualquer plataforma, enquanto a Sony ainda vai para o modelo tradicional, que a gente já citou aqui também, que seria o modelo device-centric, centrado ali no device, no hardware. Então eu preciso ter um hardware proprietário para rodar aquele tipo de jogo. Portanto, acho que a preocupação vai muito mais nesse sentido do que necessariamente de ter ou não Call of Duty, porque acho que hoje isso não seria problema. Inclusive, no início do ano a gente comentou por aqui que a Microsoft já estava fechando uma parceria com a Nintendo para garantir também Call of Duty nos consoles da Nintendo, no caso no Nintendo Switch. Não haveria por que não ter a franquia também na plataforma da Sony. Agora, um segundo ponto, que é algo que foi colocado ao longo dessa semana, né, que a Microsoft se colocou como uma coitadinha, entre aspas, né, dizendo que ela perdeu a guerra dos consoles, que o mercado de consoles de videogame para ela é irrelevante. Então vamos dar uma olhada de fato nos números. Eu peguei aqui os números de vendas consolidadas em 2022, porque aí a gente tem um dado fechadinho ali do ano e um dado mais preciso. Então em 2022 o PlayStation 5 vendeu 7 milhões e meio de unidades ao longo do ano. Já a linha Xbox Series, que inclui aí tanto o S quanto o X, vendeu menos, vendeu 6,2 milhões de unidades. O campeão de vendas, na verdade, foi o Nintendo Switch, que vendeu 12,3 milhões de unidades. Portanto, nesse contexto de mercado de consoles, a Microsoft realmente está em última. Ela não é exatamente uma perdedora, porque de 7 milhões e meio para 6,2 milhões, a diferença não é tão grande. Ela e a Sony estão ali muito próximas, embora a base acumulada do PlayStation 5 seja muito maior. Então o PlayStation 5 tem acumulado aí 38,5 milhões de unidades. A linha Xbox tem pouco mais de 21 milhões de unidades.
Ou seja, embora as vendas do ano passado tenham sido muito próximas, mas no acumulado a Sony já está praticamente com o dobro aí de base instalada de PlayStation 5. Eu não vou nem comparar, mas o Switch, a gente vai citar aqui, o Switch em maio desse ano já tinha passado 125 milhões de unidades vendidas, mas é claro que a gente está falando de um videogame de uma outra geração que já está sendo vendido há muito mais tempo, mas ainda assim vocês vejam que no ano passado o Switch vendeu mais do que os outros dois, então ele permanece aí com vendas aceleradas. Isso nos leva até a um outro ponto, que é a questão de quem compete com quem, né? E uma das questões colocadas é que a Nintendo não é nossa competidora, o problema é a Sony, e por outro lado a galera diz não, a Nintendo é sim nossa competidora. Então, isso entra no discurso de coitadismo da Microsoft, mas a gente vai chegar nesse ponto. Isso a gente não falou também do total de PlayStations 4 acumulados por aí. Vamos dar uma olhada nesse número. Aqui, de acordo com o Statista, como de costume, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam acessar esse conteúdo original, mas de acordo com o Statista, o PlayStation 4 teria uma base instalada aí de 117 milhões de aparelhos. Na verdade tem né, duas plataformas da Sony ainda bastante ativas. A gente sabe que o PlayStation 5 é a novidade, é o lançamento, é o console da geração mais moderna, mas é claro que em mercados não tão desenvolvidos, onde a adesão às novas plataformas não é tão rápida, inclusive no Brasil, você tem sempre uma base instalada muito grande da geração anterior e obviamente isso não pode ser desprezado, portanto é uma base gigantesca. Dizer que a Microsoft perdeu essa guerra dos consoles é um tanto quanto falacioso. Ela realmente ocupa ali uma terceira colocação, mas uma honrosa terceira colocação. Não é aquela assim, nossa, coitada, que não vendeu nada. Os números são mais modestos, são realmente mais modestos, mas ela tem uma participação bastante interessante, bastante expressiva. Não é algo que eles olhem e digam, não, isso aqui é trocado, está sendo desconsiderado. Mas aí vamos olhar agora os números do Game Pass, para a gente dar uma olhadinha e entender que, bom, a Microsoft pode ter uma base instalada de consoles da nova geração bem abaixo dos seus concorrentes, porém ela tem o Game Pass. Vamos dar uma olhada aqui nos números da plataforma. Bom, também com números de 2022, mas até o final do ano passado a Microsoft contabilizava mais ou menos 25 milhões de assinantes no Game Pass, com um faturamento estimado gerado pelo serviço na casa de 12,7 bilhões de dólares. E aí a gente vai para um outro ponto, né? O que a Microsoft de fato está buscando? Se a gente olhar para os números totais do mercado de videogames, em 2022 a gente teve mais ou menos 180 bilhões de dólares de faturamento. Mas aí vem o ponto, mais de 92 bilhões desse total de 180, mais de 92 bilhões foram só com mobile game, ou seja, o mobile ele lidera disparado assim os números do setor. Os consoles movimentam aí cerca de 52,2 bilhões, é bem menos que a metade desse faturamento total. E em terceiro lugar, a gente tem o segmento de computadores, PC Gaming, faturando 36,5 bilhões. Portanto, quando a gente olha para esses números e a gente olha para a movimentação da Microsoft, ora, me parece que com uma certa tranquilidade, ela de fato não está tão preocupada com o mercado de consoles e pode estar muito mais preocupada com a questão de um modelo user-centric, onde o camarada vai conseguir acessar a sua biblioteca gigantesca de jogos pelo mobile, por exemplo. Então nem todas as pessoas do mundo tem um videogame, e a gente sabe que esse é um mercado restrito. Isso foi falado ao longo dessa semana. O mercado de consoles está estagnado, ele não vai passar desses números que a gente já tem hoje, porque é uma compra mais específica, é diferente de uma Smart TV, que
potencialmente hoje todo mundo tem em casa uma TV com capacidade de conexão, mas nem todo mundo tem um videogame. Da mesma forma, todo mundo hoje, ou praticamente todo mundo é exagero, é óbvio, né? Mas praticamente todo mundo no planeta possui um celular conectado à internet, mas nem todo mundo vai possuir um hardware dedicado, um videogame, um hardware focado só em jogo. Faz sentido essa fala da Microsoft de que, olha, a gente não está mirando no mercado de consoles, porque isso aí é o que menos importa nesse momento. O mais importante, de fato, seria ter essa abordagem onde o meu jogador, o meu assinante consegue acessar essa plataforma de onde quer que ele esteja. Então é muito mais seria muito mais um serviço do naipe da Netflix ou do Spotify do que focar especificamente em vender hardware. Inclusive, eu tenho minhas dúvidas, surgiram algumas questões aí de que a Microsoft estaria já numa previsão, aí, num pipeline para lançar novos hardwares dentro de alguns anos, mas eu tenho minhas dúvidas se de fato a empresa apostaria novamente em hardware, num hardware totalmente novo, que eu quero dizer, ou se não faria apenas pequenas atualizações no hardware que já possui, porque eu acho que ela vai apostar todas as fichas no cloud gaming, e o hardware vai ser aquele uso muito específico para um público também muito específico. É óbvio que a gente não está falando de um nicho. Quando eu falo de um mercado que movimenta mais de 50 bilhões de dólares por ano, isso não é um nicho. Mas me parece que a estratégia da Microsoft realmente não passa tanto pela questão do hardware e muito mais por ser essa central, esse hub aí de jogos, e a compra de uma publisher, da principal publisher mundial, que é a Activision Blizzard, obviamente dá a ela um catálogo gigantesco de excelentes jogos, e é nisso que ela está de olho. Aí a gente vai para um outro ponto, que é: o Nintendo Switch é ou não é um competidor? Aí tem uma questão, uma traquinagem semântica, por assim dizer, né? Porque como a Microsoft tenta se fazer de perdedora nesse julgamento, entra aí uma guerra de narrativas, porque se o Switch é um competidor, então a Microsoft está em terceiro lugar, porque o Switch lidera em vendas. Mas aí a Sony vem: não, o Switch não é um competidor nosso, por isso a briga entre Sony e Microsoft. Então a Microsoft estaria ali em segundo, não tão distante do primeiro lugar. Mas, na verdade, as duas afirmações são verdadeiras. E isso não muda a regra do jogo. Por quê? O Switch é um competidor? É claro que é. É óbvio que é. Ele é um videogame. Ele, embora tenha características portáteis ali, de um portátil, ele é um híbrido. Ele vende também como videogame de mesa. Eu nem tenho números, na verdade nem busquei aqui se existem tais números de qual é o percentual maior de uso do Switch, se é como videogame de mesa ou como portátil. Mas isso não importa, porque ele, na verdade, é diretamente um competidor, porque as pessoas podem ligar na TV e jogar o videogame normalmente. Por que em algumas situações a gente diz que o Switch não compete diretamente com o Xbox e com o PlayStation? Porque na verdade a proposta do Switch, e já tem sido a proposta da Nintendo há algumas gerações, é de ter um videogame flexível para jogos mais casuais, não focar tanto em desempenho de hardware. Então a Nintendo criou um posicionamento desde a época lá do Nintendo Wii, que foi um estrondoso sucesso também, mas ela criou esse posicionamento focado em entretenimento para família, mais voltado também para o público infantil e público mais jovem, enquanto Microsoft e Sony vão com todas as armas para hardware, para gerar maior potência gráfica, para gerar os jogos de última geração, para trabalhar com um público mais, vamos dizer assim, heavy user de videogames. Por isso o posicionamento delas é muito mais por um hardware high-end, daí a diferença gigantesca, né, de potencial de hardware do que é hoje um PlayStation 5 ou que é a linha Xbox Series e o que o Nintendo Switch, por exemplo, traz de hardware. Portanto, nesse sentido,
eles não são competidores porque acaba indo por um posicionamento diferente. E aí acontece com o Switch um fenômeno que também aconteceu na época do Nintendo Wii, que ele ser um segundo console. Então eu tenho um videogame principal, ou Xbox ou PlayStation, naquela época era o PlayStation 3 e Xbox 360, né, se eu não estou enganado, mas as pessoas tinham uma segunda máquina que é para jogos mais específicos. E aí você tem toda a infinita biblioteca de exclusivos excelentes da Nintendo e uma série de franquias que acabam aparecendo mais na plataforma da Nintendo do que nas outras. Ou seja, a Nintendo é sim um competidor, uma competidora, o Switch é um concorrente do PlayStation e do Xbox, porém ele trabalha um posicionamento diferente. Mas isso foi usado essa semana como uma tentativa de mostrar, pelo lado da Microsoft, que ela é uma pobre perdedora nesse mercado de consoles, e pelo lado da Sony para mostrar que não, a concorrência na verdade é entre Sony e Microsoft. Mas como eu disse para vocês, as duas afirmações são verdadeiras, uma não invalida a outra. De fato, o Switch tem um posicionamento específico que o coloca inclusive numa posição muito privilegiada. Então a Nintendo assiste aí a todo esse debate, ali, possivelmente comendo a sua pipoquinha, não está tão interessada e não me parece estar preocupada com, nossa, olha aí, a Activision vai ser adquirida pela Microsoft. Para a Nintendo, meio que isso não dá nada, porque o forte da Nintendo não está realmente nesses jogos AAA. E graças a esse posicionamento, eu já gravei um episódio aqui do Talk to Biz falando sobre a Nintendo e a estratégia do Oceano Azul, vale a pena vocês voltarem para revisitar esse episódio. Ela ganha esse posicionamento ali único que a coloca numa posição privilegiada. A briga por hardware, pelos videogames high-end e pelo usuário heavy user ali, o camarada que quer jogar as coisas na maior capacidade gráfica, na maior resolução, sabe, nas melhores taxas, a briga fica de fato entre Microsoft e Sony. Aí a gente vem por um dos últimos pontos que eu quero trabalhar aqui, que é, de fato, a franquia Call of Duty importa tanto? Ela importa, sim. Ela importa porque é uma franquia gigantesca. Eu tenho números aqui. Bom, desde 2003, quando o primeiro Call of Duty foi lançado, já foram mais de 400 milhões de jogos vendidos, seja em mídia física, seja em mídia digital. Ela gera aí mais ou menos já gerou, né? Mais ou menos um faturamento bruto na ordem de 30 bilhões de dólares, só a título de comparação. Isso é mais ou menos o que o universo cinemático da Marvel gerou desde o primeiro filme lá do Homem de Ferro, mais ou menos ali 30 e uns quebradinhos bilhões de dólares. Ou seja, é uma franquia muito poderosa. Se a gente comparar com outros campeões de venda da área de videogames, por exemplo, a franquia Super Mario, que é bem mais antiga que o Call of Duty, vendeu mais ou menos por aí, na verdade 430 milhões de cópias dos seus jogos, um faturamento bruto total de 55 bilhões, aí sim bem maior que o Call of Duty, mas vocês vejam o quanto essa franquia da Activision Blizzard é poderosa. Portanto, é claro que o Call of Duty importa, mas como eu já disse para vocês, isso é colocado na discussão como se fosse o principal ponto, mas não é, porque a Microsoft já disse que manteria o Call of Duty no PlayStation, pelo menos aí nesses anos iniciais. Ela não seria louca de tirar o jogo da sua principal plataforma de vendas, que é a plataforma da Sony. Então a gente pode entender que isso não seria um problema hoje, mas seria um problema a médio e longo prazo, porque a Microsoft obviamente começaria a tirar aos pouquinhos, né, desmamar aí a Sony desse título, dessa franquia, e é isso que a Sony teme. Agora, Bruno, o PlayStation não sobreviveria sem Call of Duty? Acho que isso é bobagem. Óbvio que a Sony tem excelentes exclusivos e nem por isso as outras plataformas morreram. Inclusive, comparativamente, a Sony tem muito mais exclusivos que a própria Microsoft, e a Microsoft, o Xbox, não está morto por conta disso. Então, acho que tem sim um pouco de exagero retórico ali da Sony, no sentido de, não,
não, olha que absurdo, né? Porque é óbvio que ela é capaz de desenvolver uma franquia que vá aos pouquinhos substituindo Call of Duty, e tirar Call of Duty do PlayStation, na verdade, seria muito ruim para a Microsoft, porque é ali onde ele tem hoje a principal plataforma de vendas. Então a preocupação, se ela existe de fato, não seria para agora, mas olhando aí para um horizonte de 10 anos, e aí é o último ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Esse horizonte, né, a gente está aqui em 2023, mas pensando daqui a 10, 12 anos, em 2033 ou 2035, possivelmente a gente teria uma inversão, ou podemos ter uma mudança significativa nesse mercado. A coisa está muito mais focada no cloud. E aí, o último ponto que eu quero tratar aqui, que também foi levantado ao longo da semana por esses depoimentos, é: o modelo de negócios do Game Pass de fato prejudica os desenvolvedores? E a gente teve toda uma discussão nesse sentido, porque aí o modelo de negócio do Game Pass de deixar os jogos disponíveis no dia 1 do lançamento já para os seus assinantes, isso não estaria prejudicando, canibalizando as vendas? Esse é um efeito de desgaste de mercado que eu pretendo até tratar num próximo episódio do Talk to Biz. Essa semana a gente falou no Coin to Biz, eu falei sobre a franquia Sonic e como a estratégia da SEGA em geral foi muito responsável por gerar ali um certo desgaste, mas olhando por uma outra perspectiva, pela modelagem de negócios, se eu pensar modelos como Netflix, Spotify, aqui no Brasil a gente tem a questão do iFood, que eu até brinquei ali em um comentário que eu fiz, o Game Pass vai se tornar o iFood dos videogames, porque você tem um único hub ali onde as pessoas acessam todos os jogos e os desenvolvedores ou os prestadores de serviço, em cada caso, né, os produtores de filme, no caso da Netflix, ficam meio que subjugados por esse hub e muitas vezes não são remunerados de uma forma, ou não entendem que são remunerados de uma forma satisfatória. E aí essa é uma discussão que não está fechada. Como em qualquer plataforma dessa, os acordos normalmente envolvem um pagamento que é proporcional ao uso que aquele título ali, aquele conteúdo tem por parte dos usuários. Mas é óbvio que dependendo do título e dependendo do que é, do apelo que tem, da força comercial que tem a franquia, é claro que a empresa vai negociar aquilo ali de uma outra maneira. E também é verdade que num primeiro momento muita gente pode ter aceitado determinadas condições da Microsoft, porque era algo ainda experimental, que ninguém dava tanta trela, mas agora que a plataforma vem se consolidando e está crescendo cada vez mais, é natural também que o pessoal, opa, vamos rever isso aqui. Então esses acordos e essas questões de remuneração vão passar por algumas atualizações. Então, por um lado, a gente teria uma perspectiva de massificação, e aí o fato de você ofertar de uma forma tão aberta e tão fácil todos esses títulos para um público gigantesco poderia levar a um desgaste do mercado de consoles tradicional. Isso acho que até pode acontecer, mas em geral eu entendo que o público que vai para um Game Pass da vida é um público diferente do que vai para o mercado de consoles, por exemplo, ou para o mercado de PC Gaming. É um público que não compraria, não estaria nesse mercado de consoles ou no mercado de jogos para computador, porque aí a gente está falando de perspectivas diferentes, de uma galera que quer só ter acesso ao acervo para jogar, para uma galera que quer ter as taxas ali, a qualidade gráfica e a experiência no máximo. Então a gente teria que olhar para o quanto esse mercado de fato pode ser prejudicado. Num horizonte aí de 10, 15, 20 anos, eu não vejo que esse mercado de consoles vá acabar. Ele pode até sofrer algum impacto, pode sofrer porque algumas pessoas podem migrar, vendo essa facilidade, podem migrar de uma plataforma para outra. Mas o usuário mais heavy user, né, que quer aquelas especificações ali no máximo, ele vai continuar no mercado de consoles, exceto quando a gente tiver capacidade de fato para rodar tudo no cloud sem nenhum prejuízo de performance. E aí eu acho que, né, é um horizonte para talvez 15 anos, 20 anos, 25 anos, da gente ter a capacidade de rodar tudo no cloud sem a necessidade de hardware. Aí até lá eu acho que esse mercado de consoles ele ainda
tem uma vida útil aí muito grande, sem falar que a gente tem algumas perspectivas de realidade virtual, realidade aumentada, que o cloud também não vai conseguir superar isso e ocupar esse espaço. Portanto, a gente ainda tem uma vida útil, acho que bastante interessante para esse mercado de consoles. Ele não está totalmente ameaçado como eventualmente se pinta por aí. Como eu já disse, depois eu vou gravar um episódio do Talk to Biz falando especificamente sobre essa questão de desgaste de oferta, né? Eu ter Game Pass na Smart TV, no celular, daqui a pouco até no micro-ondas você vai poder conectar ali e jogar um Call of Duty, né? Isso é interessante até que ponto? A gente está falando de públicos diferentes? Sim, possivelmente muitas dessas pessoas que assinam Game Pass já não comprariam mesmo um console de videogames, e eu acho que é isso que a Microsoft está mirando, que é um pouco do que aconteceu com o mobile. Quando o mobile começou lá atrás, todo mundo, quem vai jogar pelo celular? Mas na prática eu tenho um público extremamente ampliado no mobile, porque pessoas que jamais comprariam um videogame, mas perdem ali um tempinho da sua vida jogando um Candy Crush, por exemplo, ou outros joguinhos casuais, e acabam gastando dinheiro ali. Não por acaso o faturamento do mobile é mais que o dobro do faturamento do mercado de consoles, justamente por esse efeito, porque eu tenho um potencial de público muito maior. No meu entender, é isso que a Microsoft está buscando. Ela está olhando para esse cenário mais macro e não para o mercado específico de consoles. Agora, isso pode ter um impacto e vai ter um impacto no mercado de consoles? Aí me parece óbvio que sim, isso vai ter um impacto no mercado de consoles. Bom, agora chegamos a alguma conclusão? Bom, o que podemos concluir é que esse é um cenário complexo, não existe um certo, um errado, e aí no caso da Microsoft conseguir seguir com a aquisição da Activision, a Sony principalmente tem que correr para desenvolver um substituto à altura de Call of Duty, porque ela sabe que vai ter isso por um tempo, mas não vai durar para sempre, e acho que a Sony tem que trabalhar para também gerar uma plataforma mais user-centric e não só device-centric, e seguir ali tentando gerar um ecossistema à altura do Game Pass, mas no final das contas, eu acho que não mudaria muita coisa num horizonte aí de 5 a 10 anos, você não teria tantas diferenças assim, porque a Microsoft não seria louca de tirar os seus principais títulos da plataforma PlayStation e contar apenas com suas próprias vendas. Portanto, num médio prazo, eu não veria nenhum grande impacto. Se o negócio for bloqueado, aí o jogo segue mais ou menos como está, a gente não teria grandes mudanças. Agora, no longo prazo, o serviço cloud pode ser muito maior do que a base instalada de consoles, aí eu não tenho a menor dúvida, mas aí é uma outra questão. Então a Sony tem que correr atrás para ter uma estrutura e um serviço de streaming que seja similar ao Game Pass, para poder usar o nome do PlayStation, a força da marca PlayStation, justamente para alavancar um serviço que seja equivalente ali ao da Microsoft. Portanto, em nenhum momento isso gera um apocalipse para o universo dos games, como a Sony coloca, e também não acho que num primeiro momento isso gere grande vantagem competitiva para a Microsoft, mas partindo do princípio que elas estão mirando mercados diferentes. Uma está olhando mais para o mobile, para os jogos casuais, mirando para um público que não é gamer, e a outra continua sendo a principal plataforma, a principal marca, quando a gente olha para o mercado especificamente de público gamer. Agora, esse cenário pode mudar? Pode mudar, mas aí a gente teria que avaliar. E vocês, o que estão achando de todo esse debate, de toda essa discussão? Desculpem por esse comentário cheio de recortes, mas é porque tanta coisa aconteceu ao longo dessa semana e eram muitos pontos que eu queria tratar por aqui, mas a gente segue acompanhando. Diga aí o que você acha, se vale ou não essa aquisição, se a aquisição prejudica o ecossistema da indústria como um todo, se não, se os desenvolvedores são prejudicados ou não. Deixa aí nos seus comentários e nós seguimos por aqui acompanhando. É isso, meus amigos, esse foi o review da semana. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.